Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos resolver alguns exercícios sobre séries. Hoje a gente vai focar nos testes da comparação, da razão e da raiz, beleza? Então, primeiro com essa série aqui, ó, já dá para ver claramente que é uma série que dá para a gente usar o teste da raiz, porque se a gente fizer a raiz enésima, a gente vai jogar fora esse n que está aqui no expoente. Então, o que é que a gente tem que fazer? Olhar para o limite da raiz enésima do módulo de AN, certo? Quem que é a n? A n é o meu termo geral, é esse cara aqui, certo? Esse que é o AN. Beleza. Então, se a gente tira a raiz enésima, repara que já é tudo positivo, né? Então, não precisa se preocupar com o módulo. Então, quando tirar a raiz enésima, vai ficar limite de... Tirei a raiz enésima, ficou 3n sobre 1 mais 8n, certo? Quando n tende a infinito. Então, chegamos a uma função racional, é um polinômio em cima dividido por um polinômio embaixo, e os dois polinômios têm o mesmo grau, é um aqui e um aqui, certo? Nesse caso aí a gente já sabe que o resultado vai dar a divisão entre os dois termos dominantes, os coeficientes da maior potência de n que aparece em cima e embaixo. Então isso aqui vai dar 3 sobre 8, que é menor do que 1. Portanto, de acordo com o teste da raiz, essa série é convergente, certo? Lembrando, se o teste da raiz aqui, se esse limite tivesse dado maior do que 1, aí a gente ia saber que a série era divergente. E se desse igual a 1, aí o teste era inconclusivo. Vamos para o segundo exemplo. 3 elevado a n vezes n ao quadrado sobre n fatorial. Então agora é esse fatorial aqui embaixo que indica a gente qual que é o teste que a gente deve usar. É o teste da razão, certo? Então, de novo, vamos olhar aqui para esse AN, o nosso termo geral da série, e vamos montar o limite de módulo de AN mais 1 sobre AN, beleza? Então, já é tudo maior que zero, né? Então eu não tenho que me preocupar com o módulo mais uma vez. Vai ficar o limite de quê? Bem, aqui eu tenho que olhar para o AN mais 1. Então eu tenho que substituir aqui em cima o n por n mais 1. Então vai ficar 3 elevado a n mais 1 e multiplica n mais 1 ao quadrado, certo? Sobre n mais 1 fatorial. E aí divido isso pelo AN, aí é só repetir o que tem aqui. Então fica 3 elevado a n vezes n ao quadrado sobre n fatorial. Vamos reescrever essa minha divisão aqui, né? O que é que vai ficar? Limite. Então repete a de cima, né, e multiplica pelo inverso da de baixo. Aí fica 3 elevado a n mais 1 vezes n mais 1 ao quadrado sobre n mais 1 fatorial. Beleza? Vezes aí o inverso da de baixo. Aí fica n fatorial aqui em cima. E aqui embaixo fica 3 elevado a n vezes n ao quadrado. Agora vamos agrupar alguns termos que são parecidos aqui nessa expressão, né? Vamos ficar com o seguinte, ó, limite de... Vamos juntar esse 3 elevado a n mais 1 que tem aqui em cima com esse 3 elevado a n que tem aqui embaixo. Então, 3 elevado a n mais 1 sobre 3 elevado a n. Juntar esse n mais 1 ao quadrado que está aqui com esse n ao quadrado que está aqui embaixo. Então, vezes n mais 1 ao quadrado sobre n ao quadrado. Beleza? E juntar também esse n fatorial que está aqui em cima com esse n mais 1 fatorial que está aqui embaixo. Aí restou ainda n fatorial aqui em cima, n mais 1 fatorial aqui embaixo. Vamos simplificar agora isso aqui, né? O que é que eu posso fazer com esse 3 elevado a n mais 1? Se eu tenho uma soma no expoente, então isso veio de uma multiplicação de potências de mesma base. Vai ficar 3 elevado a n vezes 3 elevado a 1 sobre 3 elevado a n. E aí a gente pode cancelar. Simplifica esse aqui com esse de cá. O que é que dá para fazer com esses dois aqui, ó? Os dois estão com o mesmo expoente, então eu vou escrever tudo dentro de uma única potência. Vai ficar n mais 1 sobre n ao quadrado. Beleza? Vezes. Aí aqui, o que é que vai ficar? Aqui eu tenho n fatorial e embaixo eu tenho n mais 1 fatorial. O que é que eu posso fazer com n mais 1 fatorial? N mais 1 fatorial é a mesma coisa que n mais 1 que multiplica n fatorial. Então eu também posso simplificar. Vai cancelar esse n fatorial aqui com esse n fatorial daqui de baixo.
Portanto, a gente pode agora escrever isso da seguinte maneira. Esse 3 aqui, que é uma constante, eu vou passar aqui para frente. Aí fica vezes o limite de n mais 1 sobre n ao quadrado, beleza? Vezes o limite de 1 sobre n mais 1, beleza? Então, quanto é que dá esse limite aqui? Ó? Então, elevar ao quadrado é uma função contínua. Isso significa que eu posso fazer o seguinte, eu posso primeiro determinar qual que é o limite do que está aqui dentro da minha base e depois elevar o resultado ao quadrado. Só que o limite do que está aqui na base é uma função racional mais uma vez. E em cima tem grau 1 e embaixo também. Então o limite aqui vai dar 1, que é o coeficiente líder daqui de cima, o coeficiente dominante, sobre 1 aqui embaixo. Então isso aqui vai dar 1 aqui dentro, é o limite da parte de dentro. Então fica 1 ao quadrado, tá? Então aqui dá 1, maravilha. E aqui dá quanto? O limite de 1 sobre n mais 1, quando n tende a infinito, dá 0. Beleza? Então ficou 3 vezes 1 vezes 0, deu 0. Deu menor do que 1 mais uma vez. Então, a gente conclui que essa série aí é convergente por causa do teste da razão. De novo, se o limite desse maior do que 1, aí a série era divergente. E se desse igual a 1, aí o teste era inconclusivo. Certo? Vamos para o próximo exemplo. Somatório de n igual a 1 até infinito de e elevado a 1 sobre n. Aqui eu vou usar um teste da comparação, teste da comparação do limite. Eu vou fazer a comparação, então compare com a série somatório de n igual a 1 até infinito de 1 sobre n, que é a série harmônica, né? A gente sabe que essa série é divergente. Beleza? Então, o que é que a gente tem que fazer para usar o teste da comparação do limite? A gente tem que calcular o limite de AN sobre BN. Isso aqui só vale porque são séries de termos positivos, tá? Quem que é o AN? O AN é o termo geral da minha série original, que é esse aqui, certo? Esse que é o AN. Quem é o BN? O BN é o termo geral da série que eu escolhi para comparar. Então, BN é 1 sobre N. A gente vai olhar, então, para o limite de AN, então, de E elevado a 1 sobre N sobre 1 sobre N, certo? Repete a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo e vai ficar E elevado a 1 sobre N vezes N. Aí a gente vai simplificar aqui, simplifica esse com esse. E ficou simplesmente ó, o limite de E elevado a 1 sobre N. Quando N tende a infinito, 1 sobre N tende a 0. Então, por continuidade, isso aqui vai dar E elevado ao limite do expoente, vai dar E elevado a 0, que é 1, certo? 1 é um número real positivo. Quando isso acontece, o teste da comparação do limite diz que as duas séries têm o mesmo comportamento no que diz respeito à convergência ou divergência. Então, ou as duas vão ser convergentes, ou as duas vão ser divergentes. Como a gente escolheu aqui uma série que era divergente, então a gente está concluindo aqui que essa outra série, a série original, também era divergente. Beleza? Isso finaliza esse exemplo. Vamos ver mais um. Somatório de n igual a 1 até infinito de seno ao quadrado de n sobre n à quinta. Agora eu vou usar mais uma vez um teste da comparação. Só que agora é o outro teste mesmo, o teste que a gente usa uma desigualdade. Antes de mais nada, por que eu posso usar aqui os testes da comparação? Porque essa série é uma série de termos positivos, já que o seno aqui está ao quadrado, certo? Então todo mundo aqui é maior do que zero, certo? E aí a gente sabe também que seno ao quadrado de n é menor ou igual a 1, certo? O seno está sempre entre menos 1 e 1. Se está ao quadrado, ele vai estar entre 0 e 1. Agora, vamos dividir tudo por n à quinta. Como n à quinta é positivo, então não modifica o sinal da minha desigualdade. Então a gente sabe que seno ao quadrado de n sobre n à quinta, que é o termo geral da série que a gente tem aqui, é menor ou igual que 1 sobre n à quinta. O que é que eu posso falar sobre a série somatório de n igual a 1 até infinito de 1 sobre n à quinta? Essa é uma p-série em que o n aqui é 5, ou o n é maior que 1. Então essa série aqui é convergente. Beleza? Dessa forma, a gente acabou de mostrar que o termo geral da série que a gente está querendo determinar é menor ou igual, é limitado, pelo termo geral de uma série que é
convergente. Então, pelo teste da comparação, isso significa também que essa série aqui é convergente. Beleza? Quando a gente faz o termo geral da série menor ou igual que o termo geral de uma série que é convergente, o teste da comparação diz que a série original também é convergente. Por outro lado, se eu mostrasse aqui que o termo geral da série que eu quero é maior ou igual que o termo geral de uma série que é divergente, aí a minha série original também seria divergente, certo? Isso resolve esse exemplo. Agora vamos para mais um. Somatório de n igual a 1 até infinito de arco tangente de n sobre n raiz de n. De novo, vamos usar um teste da comparação. Dessa vez vai ser a comparação do limite, certo? O que é que a gente vai fazer? A gente vai comparar com a série somatório de n igual a 1 até infinito de 1 sobre n raiz de n. Vamos reescrever essa série aí de uma forma mais amigável. Então a gente vai ter o somatório de n igual a 1 até infinito. O que é raiz de n? Né? É n elevado a 1 meio. Então aqui embaixo eu tenho n elevado a 1 vezes n elevado a 1 meio. Repete a base e soma os expoentes. Vai ficar n elevado a 1 mais 1 meio, que é 3 meios. Portanto, mais uma vez a gente tem uma p-série, em que o p aqui, ó, 3 meios, é maior que 1. Então essa p-série aqui é convergente também. Tá? Aí eu vou usar o teste da comparação do limite. O que é que eu tenho que fazer? Olhar para o limite de AN sobre BN. Eu posso fazer isso porque as séries são todas de termos positivos, tá? De N igual a 1 em diante, arco tangente de N é maior ou igual a zero, certo? A N é esse termo geral aqui e o BN é esse outro termo geral de cá. O que é que vai ficar então? A gente vai ter limite, pegar um pouco mais de espaço aqui. Aí em cima a gente vai ter arco tangente de N sobre N raiz de N. E embaixo, aí a gente vai ter 1 sobre N raiz de N. Aí de novo, vamos repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Aí vai ficar arco tangente de N sobre N raiz de N, certo? Vezes N raiz de N sobre 1. Então a gente pode simplificar aqui o N raiz de N com N raiz de N, ficou só o limite de arco tangente de N quando N tende a infinito. Isso dá igual a π sobre 2, certo? Porque π sobre 2 é o ângulo que tem a tangente tendendo a mais infinito. Isso aqui dá um número real positivo. Portanto, as duas séries têm o mesmo comportamento no que diz respeito à convergência ou divergência. Como a série que a gente escolheu aqui, ó, ela era convergente, então a série original também é convergente. Beleza? Maravilha. Vamos para o próximo exemplo. Somatório de n igual a 1 é infinito de raiz enésima de 2 menos 1. Certo? Então, a princípio, ó, essa série pode ser convergente porque o termo geral dela ele tende a zero. A gente sabe que o limite de raiz enésima de 2, quando n tende a infinito, é 1, aí vai ficar 1 menos 1 aqui. Então, o teste para divergência aqui não serve, certo? A gente vai usar de novo um teste para comparação. Bem, nesse caso aqui, o AN, o termo geral da nossa série, pode ser visto como 2 elevado a 1 sobre n menos 1, certo? Então, a gente vai fazer a comparação com a série harmônica. A gente vai escolher somatório de n igual a 1 até infinito de 1 sobre n. Essa aqui é que vai ser a nossa série que a gente vai usar para comparar no teste da comparação do limite, certo? Então, aqui o Bn é 1 sobre n. Por que eu estou escolhendo isso? Basicamente é por causa desse meu expoente aqui, certo? Quando a gente fizer o limite, vamos ver o que é que vai acontecer. As séries são de termos positivos, tá? Então a gente vai ficar com limite de AN sobre BN. Então vai dar limite de 2 elevado a 1 sobre n menos 1 sobre 1 sobre n. Beleza, então quando eu faço o n tender a infinito, aqui embaixo vai tender a zero, aqui em cima também tende a zero, como a gente já tinha visto. Então a gente pode usar a regra de L'Hopital. Tá? O que é que fica então aqui? Ó? Se eu derivar em cima, vai dar o quê? Derivada de 2 elevado a 1 sobre n. Eu tenho que usar a regra da cadeia. Vai ficar a derivada de 2 elevado
A1 sobre n, né? Vai ficar a derivada dessa exponencial aqui, que é 2 elevado a 1 sobre n vezes o ln de 2, que multiplica a derivada do que está aqui no expoente. Então vamos deixar assim mesmo, derivada de 1 sobre n, menos a derivada de 1, que é 0. Aí embaixo aqui vai ficar o quê? Derivada de 1 sobre n. Derivada de 1 sobre n de novo vai cancelar com a derivada de 1 sobre n que tem lá em cima. Então simplifica aqui com esse. Ficou só limite de 2 elevado a 1 sobre n vezes ln de 2, certo? Então 2 elevado a 1 sobre n tende a 1. Então ficou só ln de 2. ln de 2 é um número real positivo. Então as duas séries têm o mesmo comportamento no que diz respeito à convergência ou divergência. Como essa série aqui, a série harmônica que a gente usou para fazer o limite do teste da comparação, ela é divergente, então a nossa série original também é divergente. Beleza? Pronto, agora vamos para o último exemplo de hoje. Somatório de n igual a 1 até infinito de n fatorial sobre e elevado a n ao quadrado. Então, o expoente inteiro aqui é n ao quadrado, tá? Quem está ao quadrado é o n. Como tem esse fatorial, eu vou usar o teste da razão. Então, o meu an aqui é isso, certo? É o termo geral da minha série, e eu tenho que olhar agora para limite do módulo de an mais 1 sobre a n. Não preciso me preocupar com o módulo, porque todo mundo aqui é maior que zero, certo? Então vai ficar assim. Quem que é a n mais 1? A n mais 1 vai ficar n mais 1 fatorial, beleza? Sobre e elevado a n mais 1 ao quadrado. Então eu tenho que substituir apenas o n por n mais 1 aqui. Sobre n fatorial, certo? Sobre e elevado a n ao quadrado. Tá bom, vamos desenvolver esse lado de cá. Como é que vai ficar? Simplificando. Limite, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Aí vai dar n mais 1 fatorial sobre e elevado a n mais 1 ao quadrado. Aí o que é que fica nesse expoente? Né? Fica o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, certo? E multiplica pelo inverso da segunda aqui. Aí fica e elevado a n ao quadrado sobre n fatorial. Beleza, e agora? Agora vai ficar assim. Limite de n mais 1 fatorial é n mais 1 que multiplica n fatorial, certo? Então já vou simplificar o n fatorial com esse outro que está aqui embaixo. Agora, o que mais que a gente pode escrever aqui em cima? É elevado a n ao quadrado sobre é elevado a n ao quadrado mais 2n mais 1. É uma divisão de potências de mesma base. Então, repete a base e vamos subtrair os expoentes. Aí aqui em cima, então, vai ficar assim. Ó. N ao quadrado menos o que está aqui. Ó. Então, vai ficar menos n ao quadrado menos 2n menos 1. Tá? Sobre ainda o que restou, que é o n fatorial. Aí a gente vai simplificar aqui o n fatorial com o n fatorial e o n ao quadrado aqui do expoente com o outro n ao quadrado que tinha aqui, só que subtraindo. Então ficou limite de n mais 1 que multiplica e elevado a menos 2n menos 1. Esse menos que está aí no expoente eu posso usar para inverter a minha exponencial. Né? Então, ao invés de ficar com n mais 1 vezes a exponencial, eu vou botar ela aqui embaixo. E no expoente, ao invés de ficar menos 2n menos 1, vai ficar mais 2n mais 1. Beleza? Pronto. Então, agora simplificou já bastante. A gente tem aqui, ó, quando n tende a infinito, n mais 1 tende a infinito, e elevado a 2n mais 1 também tende a infinito. Então, vamos usar mais uma vez a regra de L'Hopital. Vamos pegar um pouco mais de espaço aqui para fazer isso. Aí vai ficar, de acordo com a regra de L'Hopital, limite de derivada do de cima, que é 1, sobre a derivada do de baixo. Aí aqui eu uso a regra da cadeia. Repete a exponencial, é elevado a 2n mais 1, vezes a derivada do que está aqui no expoente, que é 2, certo? Então, agora, quando o n tende a infinito, essa exponencial aqui tende a infinito. Então, vai ficar 1 sobre o infinito, que dá 0. 0 é menor do que 1, certo? Então, o teste da razão diz que a série é convergente. Beleza, pessoal? E com esse exemplo, a gente finaliza a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado
Um grande abraço e até o próximo vídeo.